Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Origens Genealogia, um canal que tem como missão ajudar pessoas a conhecer as suas origens, a história da sua família, a trajetória de seus ancestrais e a grande aventura dos seus antepassados ao longo do tempo e do espaço. O nosso objetivo é popularizar a genealogia, democratizar a genealogia e levar a genealogia ao maior número de pessoas possíveis. No quadro de hoje, nós iremos trazer atualizações sobre a política portuguesa no que diz respeito à cidadania portuguesa pela via sefardita. Iremos falar também da diferença entre nacionalidade e cidadania. Antes de mais nada, para quem não me conhece, para quem nunca esbarrou comigo na rua, para quem não me segue lá no Origens Genealogia no Instagram, meu nome é Tiago Torres, eu sou historiador e genealogista, doutor pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trago comigo larga experiência no campo da pesquisa, sou autor de mais de 50 artigos científicos, além de capítulos de livros, etc e tal. Você pode ver o meu currículo aqui na descrição do vídeo, na descrição do canal, ok? Então, atualizações. Nada mudou. Tiago, como assim nada mudou? Nada mudou, mas algumas coisas estão acontecendo. Como é sabido, há alguns dias, a Assembleia da República, Parlamento Português, ele revogou, ele passou a régua. Eles acabaram com a lei, que garante a cidadania portuguesa pela via sefardita para aquelas pessoas que são descendentes, desses judeus, de cristãos novos. E aí cabe uma observação. Para quem não sabe o que é judeu sefardita, para quem não sabe o que é um cristão novo, vai num vídeo anterior meu, que eu tenho aqui, chamado 4 judeus sefarditas e 40 sobrenomes, que aí você vai aprender muita coisa bacana sobre esses grupos, ok? Então, houve a revogação da lei, esses diplomas legais, esse texto, foi enviado à mesa do presidente da República Portuguesa, que teria alguns atos a tomar. Ele poderia vetar, ele poderia sancionar a lei, aprovar a lei, ou ele poderia encaminhar esse texto da lei para uma revisão, para uma análise pelo Tribunal Constitucional, ou seja, uma espécie de Supremo Tribunal Federal de Portugal. E o presidente ele tinha em torno de 20 dias para tomar essa decisão. O que é que acontece? Um partido político que compõe a Assembleia da República, o Parlamento Português. Detalhe, Portugal não tem duas casas legislativas, como existe no Brasil. Partido esse chamado de PS, ele tomou a atitude de solicitar, de entrar com um requerimento solicitando que esse texto que estava sobre a mesa do presidente da República fosse enviado para uma revisão no Tribunal Constitucional. Por que, Tiago, isso? Porque eles constataram que havia irregularidades no texto, que havia inconstitucionalidades no texto. E aí o tribunal tomaria essa decisão. O que é que acontece? Dia 19, quarta-feira, esse documento foi enviado, esses diplomas legais foram enviados para o Tribunal Constitucional. E o que é que acontece? Esse Tribunal Constitucional ele tem uma média de 25 dias para se manifestar, se há inconstitucionalidade ou não nesses diplomas. Vamos lá para as duas situações. Se de repente os ministros eles percebem que não há inconstitucionalidade, o que é que acontece? O texto volta para a mesa do presidente da República. E aí o presidente da República ele pode promulgar a lei, e enviar para a publicação, e aí acabou. Ou ele pode usar um veto político. Ele veta, e aí o diploma cai por si, e a lei continua valendo como ainda está valendo. Se de repente o Tribunal Constitucional ele percebe que há inconstitucionalidade, esse texto volta para a Assembleia da República para que seja revisionado, para que seja tirado os elementos de inconstitucionalidades para que seja dado em ato contínuo os trâmites legais. Porém, nada mudou na prática. Nada mudou na prática. Nós temos alguns dias para elaborar estudos genealógicos, para ordenar os processos. Como eu disse, ele tem em torno de 25 dias para se manifestar. E, vou repetir,
Constatado irregularidades, o texto volta para a Assembleia da República. Nós ganhamos tempo. Se for votado, se eles perceberem que não há irregularidade, aí volta para a mesa do presidente, que aí pode promulgar, aprovar, sancionar e mandar publicar, e aí acabou. Ou simplesmente ele pode vetar. Então, é importante nós esperarmos as cenas dos próximos capítulos. Então, essa é a atualização. O texto atualmente está com o Tribunal Constitucional, que tem 25 dias para se manifestar. O que é que acontece? Se você é descendente de um judeu sefardita, de um cristão novo, se você tem isso identificado na sua árvore genealógica, lá no Family Search, a sua genealogia é favorável. Não perca tempo. Procure o genealogista da sua confiança, procure o advogado da sua confiança, para elaborar o seu estudo genealógico, para abrir o seu processo no Ministério da Justiça português, na conservatória, para que esses processos possam andar paralelamente. O genealogista abre o processo na CIO, o advogado abre o processo na conservatória e os processos caminham paralelamente. Então, nós temos tempo, correto? Eu faço essa assessoria, essa consultoria, examino a árvore genealógica, que é importante. Toda atitude só pode ser tomada depois do exame da árvore genealógica, que é uma espécie de revisão cautelar da sua árvore para saber se sua árvore tem viabilidade ou não para um estudo genealógico, para um pedido de cidadania portuguesa. Essa revisão da árvore, ela compete em saber se a linhagem ela está bem se ela está documentada, se ela está bem documentada, qual é a natureza da documentação, que às vezes são documentos que a CIO não aceita, se essa documentação ela dialoga entre si, se ela gera elos geracionais completos entre você e o cristão novo, e aí se segue o trâmite, se faz o estudo genealógico. Eu elaboro esses estudos genealógicos, ordeno os processos, despacho os processos, acompanho os processos na CIO e trabalho com uma assessoria jurídica muito competente, muito responsável, muito experiente, chamada Boni Lacerda, tem sede na Praça Marquês de Pombal, em Lisboa. Vocês podem pesquisar, eu tenho uma live com eles lá no Instagram, uma live muito interessante. Podem pesquisar sobre ele no YouTube, eles também conversam, dialogam com outros genealogistas. E, enfim, essas são as atualizações. Agora, algo bem interessante. As pessoas confundem muito nacionalidade com cidadania. Como eu sempre falo, eu sou historiador e genealogista. Sou doutor em História e pós-doutor também. E a nacionalidade, ela não é apenas um contrato social entre o indivíduo e o Estado Nacional. A nacionalidade ela tem a ver com a sua identidade. O fato de você abrir o processo na CIO, abrir o processo no Ministério da Justiça português, de você ser concedido a você a nacionalidade portuguesa, isso é muito sensível, porque você torna-se um cidadão português. Sua nacionalidade é brasileira. Na prática, nada muda. Mas aí eu quero falar com relação à identidade. Você nasce no Brasil, você estuda no Brasil, você fala um português latino-americano, mas num processo que pode durar 3 anos e meio, você se torna cidadão português. E a cidadania, ela tem a ver com direitos e deveres. Uma cidadania, ela é um contrato social entre o indivíduo e o Estado. O brasileiro, ele nasce com direitos intrínsecos à sua cidadania, saúde, educação, segurança, etc. e tal. E ele também tem os seus deveres. Da mesma forma, acontece em outros países. Você torna-se cidadão português pela via sefardita, é o artigo 6º, e você tem direitos de um cidadão português. Você tem os seus deveres, você é um cidadão da União Europeia. Mas imagine que você está em Lisboa, lá na Praça do Comércio, ou em Alfama. E o que acontece? Quando toca o hino português, será que você sente aquela mesma emoção que você sente quando escuta o hino nacional brasileiro? Isso tem a ver com a sua nacionalidade. Quando você está na cidade do Porto, no Cais da Ribeira, ali, e você vê aquela camisa verde e amarela da seleção brasileira, será que você sente a mesma emoção de quando você vê
a camisa da seleção portuguesa, isso tem a ver com a sua nacionalidade. Mesmo você tendo uma certidão de nascimento portuguesa, mesmo você tendo passaporte, mesmo você sendo um cidadão da União Europeia, né? Por exemplo, quando você escuta falar em Machado de Assis, você fala, pô, Rio de Janeiro, Brasil, né? Talvez se alguém falar em Fernando Pessoa, você não bata aquele sinal em você. Fernando Pessoa é um grande poeta português, né? Então, quando você está em Coimbra e de repente você escuta um português que não é aquele português lusitano da Península Ibérica, você faz, tem um brasileiro aqui, né? Então, nacionalidade e cidadania. Os conceitos jurídicos são um tanto diferentes, mas do ponto de vista da identidade, da historicidade, tem muita diferença, né? Quase nenhum advogado fala sobre isso, nenhum genealogista fala sobre isso, né? Mas é muito interessante, quando você conquista a sua cidadania, né, portuguesa pela via sefardita, você torna-se, juridicamente, você torna-se um português. Mas a sua identidade ainda é brasileira. E o que você é? Você é um cidadão luso brasileiro, você é alguém que tem dupla nacionalidade, né? Óbvio, a lei é lei de nacionalidade, mas a nacionalidade está ligada à sua identidade, né? E a cidadania está ligada a um contrato social entre o indivíduo e o Estado, onde ele tem direitos e tem deveres. Espero ter lhe ajudado, espero que as atualizações sirvam para você tomar a sua decisão. Ainda temos tempo, repito, você que tem a sua genealogia favorável, procure o genealogista da sua confiança, o advogado da sua confiança. E veja, qualquer investimento que você fizer é um investimento bastante louvável, né? Porque uma cidadania não tem preço, porque os direitos não têm preço. E para terminar, eu quero fazer uma observação aqui. Muitas pessoas me procuram hoje, né, uma inscrita do canal, uma seguidora lá do Origem Genealogia, e aqui do Origem Genealogia, veio me questionar sobre os 3 anos de moradia. Os 3 anos de moradia, famigerados 3 anos de moradia. Veja, isso foi votado. Isso não foi regulamentado, foi votado, mas não foi regulamentado. Você não precisa residir 3 anos em território português para a sua cidadania ser deferida pelo poder judiciário português. É importante você ter vínculos, né? Tipo, 2 viagens ao longo da sua vida, né? Que é possível você fazer, já que o processo dura 3 anos, né? É importante você ter uma assessoria jurídica que te ajude a construir esses vínculos. Os vínculos não são naturais, nada é natural, as coisas são construídas, elas são moldadas ao longo do processo, ao longo do tempo. Algumas pessoas têm vínculos mais antigos, outros podem construir seus vínculos, né? Mas aí a cliente falou assim, mas um advogado em Portugal me disse que não podia, tinha que morar lá. Veja, tome cuidado, preste atenção. Existem advogados que não gostam de trabalhar ou não querem trabalhar com pessoas que não têm residência em Portugal, porque acham que vai dar mais trabalho e tal, porque os caras querem ganhar dinheiro sem muito esforço. Mas, por exemplo, os advogados parceiros, Bono e Lacerda, eles conseguem te ajudar a construir esses vínculos, né? Porque existem muitas estratégias, depois eu vou gravar um vídeo aqui sobre isso, e certamente você vai ser muito feliz se você tem a sua genealogia favorável e tiver uma assessoria jurídica competente, habilidosa, vai dar tudo certo, com certeza. O nosso e-mail está aqui na tela, eu espero que você faça contato e peço, se você chegou até aqui, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possíveis e a genealogia possa ser popularizada. Não só ela, mas as informações que são a elas agregadas. É isso, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.